Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão se salvar. Isso provocou um alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo e Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessas questões com os apóstolos e anciãos. Com o apoio e solidariedade da igreja de Antioquia, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão aos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Agora, aqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus, isso quer dizer religião, e que havia abraçado a fé, intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observavam a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciões se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longas discussões, Pedro levantou-se e falou: irmão, você sabe que desde o primeiro dia Deus me escolheu por meio de vocês para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração dele mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça ao Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como Ele. Aí, depois disso, houve um grande silêncio, por causa que aquele povo daquela época queria que até os pagãos seguissem a lei de Moisés, e sendo que a lei de Moisés foi plantada só para o povo de Israel. E isso aconteceu, um alvoroço, claro. E vou repetir de novo, isso é o versículo 10 aqui. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo, tipo assim, uma doutrina que ninguém consegue suportar, que nem nossos pais, nem nós mesmo tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, não pela lei. Que nem ele falou aqui em cima aqui, ó. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que os pagãos obedecessem, seguissem a lei de Moisés. E esse pagão, quem que era? Fica uma dica, é nós. Aí eu vou ler mais só um pouco mais sobre lei aqui. Aqui nós estava em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se você quiser conferir, capítulo 15, versículo 1 até o 11. Aí eu vou lá em Romanos, capítulo 6, versículo 20. Quando éramos escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Leram, então, fruto de que agora se envergonham, pois o fim dele é a morte. Mas agora, livre do pecado da lei, tornamos-os escravos de Deus. Vocês dão fruto que conduz à santificação, e o fim dele é a vida eterna, pois a morte é o salário
do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou vocês não sabem, irmão? Falo a pessoa competente em materiais da lei, que a lei tem domínio sobre algum só enquanto ele vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto este vive, mas se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, ela não torna-se mulher de outro homem, não pode tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Mas se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Mas, irmão, o mesmo acontece com vocês pelo corpo de Cristo. Vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro que ressuscitou dos mortos, e assim produzem fruto para Deus. De fato, quando vivemos submetidos a um instinto egoísta, as paixões pecaminosas serviram-se da lei para agir em nosso membro, a fim de que produzimos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, a fim de servirmos sob um regime novo do Espírito, e não mais do velho regime da letra, a lei de Moisés. Agora vou falar sobre a lei, agora falar sobre Moisés. Vamos começar de novo a fazer recomendação de vós mesmo? Ou precisamos apresentar carta de recomendação para vocês? Ou fazer alguns? Ou então pedir essa carta a vocês? Nossa carta de recomendações são vocês mesmos. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. De fato, é evidente que vocês são uma carta de Cristo, na qual nós somos o instrumento. Carta escrita não com tinta, a lei de Moisés, não com tinta, mas na tábua de carne dos vossos corações. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveremos a pensar que essas obras é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministrados de uma aliança nova, uma aliança melhor. Não a aliança da letra, a lei de Moisés. Não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata. A lei de Moisés mata, a lei dele. A lei mata e o Espírito é que dá a vida. Eu estou aqui em Coríntios 2, versículo 1 em diante. Ministério da morte gravado com letras sobre a pedra. Que lei é essa sobre a pedra? Foi gravado os 10 mandamentos. O ministério da morte gravado com letra sobre a pedra ficou tão marcado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do fulgor que ali nele havia. Fulgor ali passageiro. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Na verdade, se o ministério da condenação, a lei de Moisés, foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que ali se verificou já não podia ser considerado glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. De fato, se foi marcado pela glória o que era passageiro, com maior razão há de ser glorioso o que permanece para sempre. Fortalecido por tal esperança, estamos plenamente confiantes
nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, o espírito deles se tornaram obscurecido. Sim, até hoje, quando se lê o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparecerá. Sim, até hoje, todas as vezes que é lido Moisés, há um véu sobre o coração deles, não entende mais nada. A pessoa que quer seguir a lei de Moisés não consegue compreender o que é graça em Jesus Cristo. Isso eu falo para vocês, não consegue compreender. Somente pela conversão ao Senhor Jesus Cristo é que o véu é retirado. Pois o Senhor é espírito, não é físico. O Senhor é espírito, e a lei de Moisés era tudo físico. Tudo que fazia na lei de Moisés era físico. E onde se acha espírito do Senhor, ali existe a liberdade. A lei de Moisés tinha liberdade. E nós que com a face descoberta refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Agora eu vou ler aqui a carta de Tiago. As pessoas que seguem a lei, olha o castigo que ela vai ter aqui, a condenação. As pessoas que seguem a lei, se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estão agindo bem. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, estão cometendo pecado, e a lei os condena como culpado. Aquele que observam a lei toda, mas falha num só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. De fato, aquele que diz não comete adultério e também diz não mate, portanto, se vocês não cometem adultério, mas matam, será condenado como violar a lei. Falem e agem como pessoa que vão ser julgado pela lei da liberdade. Eu quero ser julgado pela lei da liberdade, não da condenação, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não estiver agindo com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo para temer. Se você pratica a lei de Deus, a graça de Jesus Cristo, não precisa ter medo do julgamento, por causa que se você observa a lei, mas falha num só ponto, você será condenado por ela. E sabe que a lei não tem a lei não tem pena. Não tem pena. Agora eu vou ler aqui sobre a lei. Estou em Hebreus agora. A lei possui apenas uma sombra dos bens futuros e não é realidade concreta das coisas. Por isso mesmo, oferecendo sacrifício continuamente, ano após ano, a lei não tem poder de conduzir à perfeição aqueles que praticam de tais sacrifícios. Caso contrário, será que não se teriam parado de oferecer esse sacrifício? De fato, os fiéis purificados uma vez por todas, doravante não teriam mais nenhuma consciência dos pecados. Já foi purificado com o sangue de Jesus Cristo. Não tem nenhuma consciência mais do pecado. Contudo, por meio desse sacrifício, a lembrança dos pecados se renova ano após ano. A lembrança dos pecados se renova ano após ano, uma vez que é impossível eliminar o pecado com o sangue de touros e de bode. Por este motivo, ou entrar no mundo, Cristo disse: tu não quiseste sacrifício e oferta, em vez disso, tu me deste um corpo.
holocausto e sacrifício não são do teu agrado, não são do agrado de Deus. Por isso eu disse: eis-me aqui, ó Deus, o rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Primeira vez, não quereis que não te agradam sacrifício e oferta, holocausto e sacrifício pelo pecado. Trata-se de uma coisa que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto, estabelecendo o segundo, e por causa dessa vontade que nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez para todo. Entendeu? Uma vez para todo. Cada sumo sacerdote se apresentava diariamente para celebrar o culto e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que são incapazes de eliminar o pecado. Jesus, porém, ofereceu uma vez só sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus. Doravante, ele espera apenas que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Essas pessoas praticam isso até hoje. De fato, com uma só oferta, ele tornou perfeito para sempre que ele santifica. E isso que o Espírito Santo atesta. De fato, após ter dito: esta é a aliança que vou concluir com ele depois daquele dia, diz o Senhor, eu colocarei minha lei em seus corações e imprimarei na tua mente, e não me lembrarei mais dos pecados e de suas faltas. Ora, quando os pecados já foram perdoados, não é mais preciso fazer oferta pelos pecados. Se os pecados de Jesus já perdoou, para que fazer oferta? Continuar fazendo oferta. Tá certo, eu concordo, não é com sangue de touro, mas pratica oferta até hoje. Aí ele fala entre pecado. Agora eu vou ler sobre vocês entenderem que o Testamento foi mudado no lugar errado. O Novo Testamento com o Velho Testamento. O Novo Testamento não deveria ser mudado no nascimento de Jesus. É na morte de Jesus que o Testamento deve ser mudado. Mas eu vou ler aqui para vocês entenderem. Deste modo, ele é o mediador de uma aliança nova, morrendo nos livrou da falta cometida durante a primeira aliança, durante a lei, para que o chamado recebesse a herança definitiva que foi prometida lá em Abraão. Onde existe testamento, é preciso que haja constatado a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Quem que fez o testamento? Como é que tem como separar o testamento, o Novo Testamento do Velho Testamento, se Jesus ainda não tinha nascido? O testamento foi só na morte de Cristo. Eu afirmo isso. Fala que é mentira. Leia a Escritura. Fala que é mentira. E por isso que nem mesmo a primeira aliança com Moisés foi inaugurado sem sangue, quando anunciou a todo o povo, dada um dos mandamentos a Levi. Moisés pegou sangue de novilho e bode, junto com água, lã vermelha e isopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todos o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Do mesmo modo,
borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto, objeto físico, hoje em dia espiritual. E segundo a Levi, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias da realidade celeste são purificadas dessa maneira, mas a própria realidade celeste deve ser purificada com um sacrifício maior do que esse, que foi de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta agora. Se você tem, vamos supor o que, um relógio, você pega e dá para um amigo seu ou vende, paga o que você quiser. Você tem um relógio ou tinha um relógio? Se você tem uma caneta, você perde ela ou dá para alguém, você tem ou você tinha uma caneta? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem melhor sobre o culto. Na velha aliança, na lei de Moisés, na lei que Deus fez lá com os levitas, a tribo de Israel tinha amparo para um culto. Eu vou ler e vou explicar. Eu vou ler o que Paulo falou. Com o apóstolo Paulo, eu acredito em Paulo, não nos líderes de hoje. A primeira aliança tinha norma para um culto em um santuário terrestre. Tinha norma. De fato, foi construída uma tenda, trata-se da primeira tenda chamada Santa. E nela estava o candelabro, a mesa e os pães das ofertas. Atrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santos dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança que Deus tinha feito, com todas recobertas de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que tinha o maná e o bastão de Arão que tinha brotado o ramo, lá aquela história, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria o lugar do perdão. Agora, porém, não é o momento de nos esperarmos em pormenores. Estando tudo assim disposto, o sacerdote a todo momento entravam na primeira tenda para celebrar o culto. Na segunda tenda, porém, entrava somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Deus é maravilhoso, né? Tirou isso de nós. Mas pode entrar diante dele a hora que quiser, lá em casa, no nosso serviço, não no templo. No templo Deus não quer isso. Levando sangue, desce por si mesmo e pelo pecado do povo, e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Desse modo, o Espírito Santo pretendia mostrar que, enquanto existisse a primeira tenda, o caminho do santuário ainda não estava aberto. Quando o véu do templo se rasgou, o que significa isso? E as pedras se estenderam. Trata-se de um símbolo do tempo presente. Nessa tenda são oferecidas dons e sacrifícios que não pode tornar-se perfeito a consciência de quem os oferece. Esses alimentos, bebidas e diversos tipos de purificação com água são apenas prescrições humanas. Não é espiritual, é humana, válida até o tempo em que seria corrigido por Cristo lá na cruz. Tirou essas coisas. As pessoas que praticam hoje em dia aí tá só desobedecendo a Deus, porque sempre fizeram isso desde quando Deus tirou
libertou o povo de Israel lá e sempre quis obedecer, e vai ser assim até no fim. Mas graças a Deus, essa visão já não é minha mais. Eu vou fazer o possível para obedecer a lei de Deus, a lei de Jesus Cristo. Vou fazer tudo. Eu vou lá em Gálatas. Isso é Paulo falando na carta de Gálatas. Nós somos judeus de nascimento e não pagãos, pecadores. Sabemos, entretanto, que os homens não se tornam justos pela obra da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de que tornamos justo pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. Pois com a obediência da lei ninguém se torna justo. Nós procuramos tornar-se justo em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo ou destruo, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Se Cristo veio se a justiça, se a graça, portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Para muitos, sim, morreu em vão, porque muitos não estão continuando observando a lei, misturando vinho, ponhando vinho novo em vasilha velha, ponhando remendo novo em pano velho, toda hora está ponhando. Mas eu não faço mais isso, graças ao Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aquele que tem fé são filhos de Abraão. E por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justo os pagãos através da fé, predisse a Abraão esta boa notícia: todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aquele que tem fé são os abençoados, junto com Abraão, que acreditou. Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo de peso de maldição. Agora vou explicar. As pessoas que observam. Malditos sejam todos aqueles que não é fiel em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para ser praticado. Você consegue praticar tudo as coisas da lei? Porque se você pratica a lei, mas se errar num ponto só, você escutou lá atrás, em Tiago. Aquele que observam a lei toda, mas falha num só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. Se você observa a lei, mas se falhar em um só ponto, você será julgado pela lei, sem misericórdia. Cristo tem misericórdia, a lei não tem. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei. Ninguém pode tornar-se justo, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem pratica os preceitos da lei viverá por meio dele.
Isso foi Moisés que falou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura. Como diz a Bíblia? Não, como diz a Escritura. Maldito seja todos aqueles que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que, em Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estabelecesse aos pagãos, que somos nós, e para que nós recebemos pela fé o Espírito prometido, que foi prometido. Eu não duvido, mas se você quer seguir a lei de Moisés, segue. É livre, nós vivemos em livres arbítrio. Irmão, vou fazer uma comparação. Ninguém pode invalidar ou modificar um testamento legitimamente feito. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz no plural e aos descendentes, mas no singular, e ao seu descendente. Isso é Cristo. É evidente que o descendente de Abraão é Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei que veio 430 anos mais tarde não pode invalidar esse testamento, anulando assim a promessa. De fato, se é através da lei que recebe a herança, já não é mediante a promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nessa montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém, no templo, ou o lugar onde deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, no templo. Vocês adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Espírito fica batendo palma? Espírito fica gritando? Eu nunca escutei um espírito por aí gritando, só se foi o espírito do demônio. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Aquele que o adorarão deve adorar em espírito e em verdade. Agora, para finalizar, espírito pula? Espírito sai gritando por aí? É entre a gente. O espírito é aqui, ó. É o nosso entendimento aqui entre nós e Deus. Não tem negócio mais. O único pastor nosso crê nisso. É Jesus Cristo. Vocês ficam aí achando que está servindo a Deus e está servindo o próprio homem. E você vai ser culpado, por causa que não tem como um cego guiar outro cego, porque os dois cairão dentro do buraco. Não tem como. Então você faz uma experiência, lê a Bíblia. Que nem eu, para me enxergar isso que eu estou enxergando hoje, eu tive que sair dentro da Matrix. Lá dentro do templo, que vocês chamam de igreja, que vocês trocaram, vocês que participam ainda de um templo hoje, vocês trocaram o próprio templo que Deus fez por um templo feito por mãos de homem. Deus não gosta disso. Mas se você sair de dentro dele, você vai ver a cobertura, a prostituição, como é que está. Antigamente, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da prostituição. E o castigo de Sodoma e Gomorra vai ser menos severo do que as pessoas que prostituem a palavra de Deus. Usa Deus, Jesus Cristo, os apóstolos, usa essas pessoas que escreveu as escrituras
para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Você tem que fazer uma escolha. Se você põe na cabeça uma coisa, que a Bíblia foi feita só para manipular nós, dividir o Novo Testamento do Velho Testamento em lugar errado, foi só para nos confundir. Jesus saiu do templo e ia embora quando o discípulo se aproximou dele para lhe mostrar a construção do templo. Jesus respondeu: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus profetizou e vocês continuam participando de templo-centrismo. Sinto muito. Se vocês seguem a lei de Moisés, você vai ser julgado por ela. E a lei de Moisés não tem misericórdia. Que eu li lá no começo, na carta de Tiago. Você faz uma escolha. Ou você segue a lei de Moisés, ou segue a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou seguir a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue o que é de César e vive. Entregue tudo o que é de César e vive o que é de Deus. Então Jesus disse: pois devolvam o que é de César e a Deus o que é de Deus. Faça isso. Faça uma experiência. Eu saí. Porque lá no livro de Apocalipse fala: sai dela, povo meu. Eu vou ver se eu acho. Para não ser cúmplice da prostituição. Apocalipse. Ouvi uma voz que dizia: sai dela, povo meu, não seja cúmplice do pecado dela, a prostituta, nem atingido por suas pragas. Seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, a prostituta. Sai dela enquanto é tempo. Foi essa palavra que eu ouvi. E eu saí dessa prostituição, prostituindo a palavra de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da prostituição, mas de sexo. Imagina a pessoa praticar sexo na palavra de Deus. Como é que será o julgamento dela? Eu não quero estar nem perto, mas Mané vai estar. E Deus abençoe vocês todos. E fique com nosso Senhor Jesus Cristo. E que dê força. E pelo amor de Deus, enxerga a verdade.